Neste vídeo, irei apresentar um artigo de minha autoria chamado A Volta aos Estudos dos Alunos Evadidos do Ensino Superior Brasileiro. Esse artigo ele foi publicado no Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, no final do ano passado, em 2020. E qual que é o motivo dele, a motivação? A gente tem nos últimos anos uma evolução muito grande de alunos matriculados no ensino superior brasileiro. Então a gente passou de cerca de 6 milhões, estamos em mais ou menos 8 milhões. Mas, apesar desse crescimento nesses últimos anos, o número de concluintes do ensino superior tem se mantido estável. Então o problema de evasão do ensino superior é um problema muito presente. E qual que é a ideia desse artigo? A ideia é tentar analisar os alunos que saem do ensino superior, que teoricamente são as evasões, e ver aquilo que é realmente evasão ou não. Ou seja, ver aqueles que teoricamente se evadiram, mas foram para outra instituição de ensino superior. Bom, a base de dados utilizada nesse artigo foram os microdados do Censo da Educação Superior, que são divulgados anualmente pelo INEP. Por que a gente usou, por que foi utilizado essa base de dados? Nessa base de dados a gente tem um código de identificação único de cada estudante. Então ele tem esse co-aluno, que é o código do aluno, que possibilita acompanhar os estudantes independentemente de instituição que ele esteja estudando. Então, se um aluno está estudando numa instituição X, ele se evade e depois de 2, 3 anos está numa instituição Y fazendo outro curso, esse código aluno aqui é o mesmo. Então, dá para acompanhar a situação de todos os alunos que se evadiram. E a gente vai filtrar basicamente os alunos que têm a situação desvinculado. Então a gente tem algumas situações nesse código aluno situação que tem em cada censo, para cada aluno. Se ele está cursando, se ele trancou, se ele desvinculou, se ele foi transferido para outro curso da mesma instituição superior, se ele se formou ou se ele faleceu. Então a gente vai usar esse código situação junto com o código do aluno. E os dados que foram utilizados são de 2009 até 2017. Por que até 2017? Em 2017, a partir de 2017, esse código muda. Então, por motivos de segurança da informação, eles mudaram, o INEP mudou o código do aluno. Então, é possível acompanhar até 2017. Depois de 2017, teria que acompanhar de 2017 para frente, a não ser que a gente tivesse o mesmo código, fazer um depara desse código antigo para o código novo que foi mudado. Mas, de qualquer maneira, são quase 10 anos de histórico de dados. Bom, analisando essas safras de ingressantes, os alunos que ingressaram em 2009, 2010, 2011 até 2017, a gente tem a proporção da situação de cada um desses alunos em cada um desses anos de ingresso. Então, de todos os alunos que entraram em 2009, a gente tem que 0,05% é falecido. Então, a quantidade de alunos que saem desses estudos por causa de falecimento, o máximo que tem é 0,05%, então é um número bem baixo. E dos de 2009, que ingressaram em 2009, a gente tem que apenas 42% se formaram. 3,05% foram transferidos para outros cursos da mesma instituição de ensino superior. 45%, quase 46%, se desvincularam. 1% está trancado até hoje, ou seja, depois de quase 10 anos, até 2017, eles estão nessa situação, e 7% ainda cursando.
Então, com a informação mais recente, do último censo considerado de 2017, os ingressantes de 2009, a gente tem que apenas 42% se formaram e 45% desvinculou. E a gente vê que esse número de formandos ele vai diminuindo conforme a gente vai tendo mais os ingressos mais recentes, as safras mais próximas da última informação de 2017, mas a quantidade de desvinculados é relativamente alta, independentemente de estar chegando mais próximo do última informação. Então esse é um problema de alunos que se desvinculam, que inclusive alunos que entraram em 2017, na informação de 2017, 15% já estão desvinculados do curso, já se desligaram do curso que estavam matriculados. E 76% estão cursando, ou seja, do censo mais recente, considerado aqui nesse estudo, 2017, no próprio ano, de todo mundo que entrou, 76% está cursando. Então a gente já tem 6% trancados e 15%, quase 16% já desvinculados. Então é um problema bem relevante. Agora, considerando só os que se evadiram, se a gente pegar os que se evadiram e comparar até os outros censos, olhar se o aluno, cada aluno que evadiu, se ele entrou em outro curso, em outra instituição superior ou não. Então, a gente tem que dos alunos que se evadiram em 2009, 41% em algum momento posterior à evasão se matriculou novamente em outro curso. Em 2019, quase 60%, 2010, quase 60%, 2011, 56%, 54%, e aí esse número vai caindo, até por uma questão de tempo até o aluno voltar a estudar. Mas a gente vê que pelo menos cerca de 50% dos alunos que se evadem, em algum momento posterior, voltam a estudar no ensino superior. Bom, aqui pegando os alunos que voltaram, para ver qual que é o tempo que demorou para eles voltarem ao ensino superior. Então, a gente, de todo mundo que se evadiu, dos que voltaram a estudar, 30%, quase 30%, volta a estudar logo no mesmo ano que se evadiu. Então, a pessoa entrou no ensino superior, evadiu por algum motivo e volta em outra instituição, em outro curso, logo no mesmo ano. Então o tempo é 0 anos aqui. No mesmo ano da evasão do censo, ele está numa instituição de ensino superior matriculado em algum curso, já está como evadido, e no mesmo censo ele já está matriculado em outro curso. E esse percentual ele vai caindo de maneira exponencial. Então, cerca de 30% logo no mesmo ano, 10% em um ano após um ano, 5%, quase 6%, 2 anos, e assim vai caindo. Então, a gente tem 30%, 40%, 45%, 50% dos alunos quase vão voltar entre 2 e 3 anos, de quem volta a estudar. Então, não é uma coisa que o aluno se evade, mas ele quer voltar a estudar. Isso é feito de maneira não tão distante do tempo de evasão. Um outro ponto de preocupação ou para a gente considerar é se eles voltam na mesma cidade. Se essa evasão pode ser algum motivo do aluno mudar de cidade, alguma questão financeira, pessoal. E os alunos que voltam a estudar na mesma cidade de origem, cerca de 50% dos que voltam a estudar na mesma cidade. Então, a gente tem que quase metade volta na mesma cidade e outra metade não volta na mesma cidade. Pode ser um caso até para estudar posteriormente, se é uma questão de região metropolitana,
Por exemplo, ele não está na mesma cidade, mas está na mesma região metropolitana. Por exemplo, o aluno estuda em São Paulo, mas saiu do curso que estava em São Paulo e se matriculou num curso em São Bernardo do Campo ou Guarulhos, que está ali na mesma região metropolitana, e estudava perto do trabalho, saiu do trabalho, foi desligado, e vai estudar perto de um novo trabalho ou perto de casa. Podem ser casos desse tipo também, que precisariam ser analisados com mais calma posteriormente. Além de voltar na mesma cidade, tem os alunos que voltam para a mesma instituição. Eles estão desvinculados, mas depois voltam na mesma instituição de ensino superior. Pode ser via um novo vestibular, um curso mais concorrido, alguma outra coisa que a gente não esteja conseguindo observar, mas 25% dos que voltam a estudar voltam para a mesma instituição. Então a gente tem que 50% voltam para o ensino superior, e dos que voltaram a estudar, 25% voltam para a mesma instituição de ensino superior. Outro ponto de atenção é se eles voltam na mesma categoria. Por exemplo, o aluno está estudando numa escola particular, ele saiu porque quer estudar numa escola pública, ou está numa escola pública, quer estudar numa particular, ou está numa federal, ou está numa estadual, quer mudar, depende do curso ou o que ele queria. Então a gente tem um depara da proporção de alunos que voltou para cada tipo de categoria de origem. Então, por exemplo, dos alunos que evadiram de uma universidade pública federal e voltaram a estudar, 28,81% voltaram a estudar numa instituição pública federal de ensino, 12,91% numa pública estadual e 43% numa privada com fins lucrativos. Na pública estadual, a gente tem que 32% dos que voltaram para uma pública federal, 9% para uma pública estadual e 45% para uma privada de fins lucrativos. Então a gente vê que o maior destino dos que voltaram, proporcionalmente, tem sido privadas com fins lucrativos em cada uma das categorias. Os alunos voltam de públicas, voltam alguns para as públicas, mas voltam para privadas com fins lucrativos. E para quem está em privada com fins lucrativos, o percentual é 71%, poucos vão para universidades públicas. E de privadas para sem fins lucrativos e privadas confessionais, a proporção muda um pouco, mas o cenário continua sendo o destino de uma universidade privada de fins lucrativos, quando a pessoa sai do curso superior, quando ela se evade. Bom, além da categoria de qual curso superior, qual instituição superior, uma outra questão é se eles voltam para a mesma área. Então a gente tem esses alunos que se evadiram, a gente tem para cada ano a proporção desses que se evadiram e voltaram, se eles voltaram para cursos da mesma área do conhecimento. Então a gente tem que que é bem estável aqui em relação aos anos, que cerca de 60% dos que voltam a estudar num curso da mesma área de conhecimento. Então também não tem muito... existe o fator, talvez que a pessoa não gostou do curso que escolheu, mas a gente tem que mais da metade volta para cursos da mesma área. Então não é alguma coisa a questão de não ter gostado do curso, não é um fator tão forte assim. É um fator relevante, mas mais da metade volta para cursos da mesma área. E abrindo essas áreas do conhecimento, a gente tem também a origem e destino, a proporção que cada um voltou. Então a gente tem que alunos que saíram da área considerada básica e depois voltaram,
5% volta para a própria área básica, 11% para a área de educação, 7,41% para a área de humanidades e artes. E a maior parte desse pessoal que saiu da área básica e voltou, escolheu um curso de ciências sociais, na área de ciências sociais, negócios e direito. Meio que disputando com a área de ciências, matemática e computação, engenharia, produção e construção. Então são os 3 principais destinos de quem voltou a estudar, que saiu da área básica. Já com relação às outras áreas, a gente consegue ver um padrão, um certo padrão. Então, em todas elas, a gente tem a própria área que a pessoa saiu, sendo uma área importante de destino. Então, no caso aqui de educação, todo mundo que saiu da área de educação e voltou, de todo mundo, 50% voltou para a área de educação, mas 20% foi para a área de ciências sociais, negócios e direito. Em humanidades, a mesma coisa. 30% volta para a área de humanidades e artes e 30% também vai para ciências sociais, negócios e direito. Quem é da própria área de ciências sociais, negócios e direito, grande parte continua nessa área, não tem nenhuma outra área rivalizando, mas em todas as outras áreas continua esse mesmo padrão. Por exemplo, quem saiu de ciências, matemática e computação, 40% volta ainda para ciências, matemática e computação, mas 20,54% volta para vai para a área de ciências sociais, negócios e direito. E isso é constante em engenharia também, em agricultura, saúde e bem-estar. A gente já tem uma proporção menor, mas mesmo assim é relevante. 60% continua na área de saúde, eu acho que é uma das maiores áreas, tirando ciências sociais, negócios e direito. Os alunos que ainda querem essa área, mas 18% mudam para a área de ciências sociais, negócios e direito. E já na área de serviços, 25% volta para a área de serviços, mas é menor que a área de ciências sociais, negócios e direito. Bom, vendo que é uma área relevante, essa área ciências sociais, negócios e direito, na volta dos alunos evadidos, a gente abre a seguir essa informação pelos cursos dessa área, que são os cursos de jornalismo e informação, comércio e administração, direito, ciências sociais e comportamentais. São os grupos dentro dessa área de ciências sociais, negócio e direito. E a grande maioria de todas das áreas que vão para essa grande área de ciências sociais, negócio e direito, vão para a área de comércio e administração. Então, o aluno que sai da área básica, ele vai ou para ciências sociais ou comportamentais, mas ainda o maior destino aqui dentro é comércio e administração. Educação, a mesma coisa, 12% vai para comércio e administração. Humanidades, 16%. Ciências sociais e comportamentais, volta, aqui é o mesmo grupo aberto aqui em cima, e aqui do lado os grupos internos dessa área de ciências sociais, negócio e direito. Eles continuam indo para a mesma área, mas comércio e administração continua sendo a área de mais relevância. Então, uma área de negócios é uma área bem importante na volta dos alunos que se evadem do ensino superior. Bom, agora avaliando um pouco do perfil dos alunos que voltam. Então, o percentual de... Primeira coisa é olhar a questão de gênero. Então, a gente tem que... O percentual de mulheres que não volta a estudar é bem maior que os outros grupos. Então, dos que não voltam a estudar, 71% são mulheres. Já as pessoas que voltam para outra área, mudam de área para a área de ciências sociais, negócios e direito, o percentual de mulheres é menor.
e voltou para a mesma área, ciências sociais, negócio de direito, é 60%. Então a gente vê que o percentual de mulheres está maior no grupo que não volta a estudar. Um outro ponto também é a questão da média de idade dos alunos. Então dá para ver que dentro do grupo dos evadidos que não voltam a estudar, a média de idade é 30 anos. Já os que voltam a estudar para outra área é um pouco menor dos que voltam a estudar na mesma área. Então a gente pode ter aqui um fator de tentar descobrir qual que é o curso que quer fazer. Então, os que voltam para outra área, tanto para a área de ciências sociais, negócio de direito, ou voltou para outra área que não seja ciências sociais, negócio de direito, que não eram dessa área, desculpa, eles têm uma idade levemente menor de quem continuou na mesma área quando voltou. E por fim, a média de tempo de estudo de um curso evadido. Então, quanto tempo a pessoa ficou no curso até sair. Então, até se ela evadir no curso. Então, não tem muita diferença em quem volta depois. Então, é cerca de 1,7 anos, mais ou menos. Um pouco menos de 2 anos. Estudando, a pessoa sai e depois volta. Já quem não volta a estudar, fica um pouquinho mais que 2 anos. Então, isso daqui é um item para depois estudos mais aprofundados de tentar entender o tempo que estuda, o gênero, a questão de área, se a pessoa está tentando descobrir ou não, como que essas variáveis se relacionam. E quais são as considerações finais desse estudo? A gente viu que mais de 50% dos alunos evadidos do ensino superior, eles voltam a estudar em algum momento. Então a evasão é um fator relevante, mas metade dos alunos que evadem, eles voltam a estudar. Então tem alguma coisa que precisaria ser melhor entendida. Os que voltam a estudar fazem em média 2 anos após se evadirem. Então, se a gente pegasse aquele gráfico que tem o tempo, as proporções que voltam em 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente calculasse uma média ponderada, daria que em média 2 anos os alunos que se evadem, quando voltam a estudar, fazem até 2 anos. E por fim, um terceiro ponto também de atenção é que o percentual de alunos que volta para a mesma área, apesar de eles voltarem para a mesma área ser um percentual alto, os que voltam para a mesma instituição é baixo. Além do fato que muitos alunos escolhem cursos na área de comércio e administração, na área de negócios. Então aí é um ponto que alguns autores discutem se realmente o aluno se é uma necessidade do aluno, questão de trabalhar, de alguma coisa, de ter um estudo mais focado para uma área de trabalho específica, ou que outros autores também já discutiram, a questão que se realmente o aluno está preparado para um curso superior, que exija mais. Se ele não tiver, ele vai para um curso que talvez ele ache que exija menos, tipo um curso de administração, um curso de negócios, que não vai ter uma exigência tão grande quanto cursos mais focados em ciência, mais engenharia, se seria uma questão de preparo dos alunos também. E com isso eu termino e agradeço a atenção desse vídeo.